Boa noite a todos. Vamos iniciar então nossa aula de processo penal 1, em continuação. Na aula de ontem estávamos a falar sobre o assunto de ação penal pública e iniciamos o estudo de ação penal privada, onde eu falei os princípios que norteiam a aplicação da ação penal privada no que se refere à parte teórica. Hoje nós vamos continuar o estudo da ação penal privada. Então, só para relembrar, quando eu falo em ação penal privada, eu estou falando que está se iniciando, se o juiz receber a queixa, estará se iniciando um processo de ação penal privada através de uma queixa-crime no Poder Judiciário. Tá? Então, quando eu falar ação penal privada, estou falando de queixa-crime. Daqui a pouco nós vamos estudar, na sequência, os nossos tópicos, os requisitos da denúncia e da queixa, do artigo 41 do Código de Processo Penal. Certo? Então, vamos falar da ação penal privada principal, propriamente dita, ou exclusiva. É uma ação penal só. É que talvez alguns doutrinadores que vocês vão ler podem falar ação penal privada principal. Outro vai falar ação penal privada exclusiva. Outro vai falar ação penal privada propriamente dita. É tudo a mesma coisa. É uma modalidade de ação penal privada. Porque depois nós vamos estudar a outra modalidade, que é a ação penal privada personalíssima e a ação penal privada subsidiária da pública. Certo? Então nós vamos estudar essas três modalidades de ações penais. Certo? Então vamos lá. Na ação penal privada principal, ou propriamente dita, ou exclusiva. Nós identificamos desta ação penal, também naquele mesmo entendimento que nós já havíamos falado, que se o legislador quer admitir que uma ação não é pública, ele o faz de forma expressamente. De que forma que ele o faz? Ele diz, olha, nesse caso somente procede mediante queixa. Bom, se eu vi lá que está escrito no preceito sancionador, nas disposições comuns, nas disposições gerais, que somente se procede mediante queixa, eu já sei que trata-se de uma ação penal privada. Somente se procede mediante queixa. Então é ação penal privada. Tá? Então isso não pode ter nenhuma dúvida, nenhum engano. Tá? Então essa é a forma de identificar essa modalidade de ação penal. Pois não? Alguma pergunta? Não? Podemos continuar? Então tá bom. Então, nesse aspecto, o legislador faz expressamente, somente se procede mediante queixa. Então, se a gente verificar, por exemplo, os crimes contra a honra, regra geral, admitindo várias exceções, mas a regra geral contida no artigo 145 do Código Penal diz o seguinte: nos crimes contra a honra, somente se procede mediante queixa. Ou seja, o legislador está dizendo que nos crimes contra a honra, a ação penal, ela é ação penal privada, admitindo aí várias exceções, que estão contidas também no artigo 145, que ele o faz na sequência. Tá? Mas a regra geral, quando se perguntar qual que é a regra geral dos crimes contra a honra, ação penal privada, somente se procede mediante queixa. Certo? Tudo bem? Bom, então não estamos falando mais em requerimento de instauração de inquérito com fundamento no artigo 5º, parágrafo 5º do Código de Processo Penal, que é quando você requer a instauração de inquérito no crime de ação penal privada. Estamos falando agora de poder judiciário, de ação penal, que inicia através de uma queixa-crime. Tá certo? Então nós exemplificamos aí os crimes contra a honra. Tem mais alguns dispositivos no Código que fala que é ação penal privada, por exemplo. O artigo 167, que remete ao crime de dano, quando praticado por motivo egoístico ou prejuízo considerável à vítima,
Nesse caso, a ação penal é ação penal privada. Ah, mas por que eu sei disso? Porque está no artigo 67. O legislador o fez expressamente. Ele falou, se ocorrer a hipótese do artigo 163, que é o crime de dano, praticado por motivo egoístico ou por prejuízo considerável à vítima, nesse caso, então, trata-se de uma ação penal privada. Né? É o legislador que o faz expressamente. Também nos crimes contra a propriedade material, lá no artigo 184 do Código Penal, também existe lá a hipótese que, nesse caso, somente se procede mediante queixa. Certo? Somente se procede mediante queixa. Tudo bem? Então, nós nem precisávamos exemplificar, né? Você, lendo o artigo, lendo o dispositivo de direito material, seja no Código Penal ou nas leis especiais, você será capaz de identificar. Se o legislador não diz nada, é incondicionado. Se ele quer dizer se é condicionado, ele vai falar se é condicionado à requisição ou à representação na ação penal pública. Se ele quiser falar que é ação penal privada, ele diz, nesse caso, somente se procede mediante queixa. Certo? Bom, mas quem tem, então, a titularidade desta ação penal? Quem é o titular desta ação penal? Será sempre o ofendido ou seu representante legal, que nesse caso será chamado de querelante. Querelante é a vítima na relação jurídica de direito material, né? Foi o que sofreu o dano, né? Foi o que foi vítima. Então, ele é o autor da ação, é chamado de querelante. E querelado, né, é o autor do fato, que vai ser réu no processo de ação penal privada, usado o termo aí de querelado. Certo? Então, o ofendido ou seu representante legal são as pessoas legitimadas. Quem pode ler para mim, só para a gente deixar bem claro, eu pedi para vocês acompanharem com o código, né? O artigo 30º, né, do Código de Processo Penal. O que fala aí o artigo 30º? Fala justamente da ação para certo? Então, essa é a legitimidade da ação penal privada, né, nos termos do artigo 30º do Código de Processo Penal. Ao ofendido ou quem tiver qualidade para representar. E esse representante legal nós temos o CAD, né? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão, nesta ordem. Tá certo? Tudo bem? Bom, então nós falamos aí da titularidade, nós exemplificamos, falamos a forma de identificar a ação penal privada, né? E será que tem prazo a ação penal privada também para você propor? Ou não tem prazo? Como que funciona? Você tem prazo para exercer o direito de queixa? Se nós verificamos que essa ação penal privada, ela pode processar tanto no rito comum, na justiça comum, quanto no juizado, né? Se a pena máxima não ultrapassar 2 anos, é crime de menor potencial ofensivo. Então, ainda se praticado em concurso de crimes formal ou concurso material de crimes, se a somatória ou as causas de aumento de pena, que porventura existem, nos termos do artigo 141, superar esse limite de 2 anos, então sai da competência absoluta do juizado especial e a queixa será protocolada lá na Justiça Comum. Será distribuída para um dos juízes da Justiça Comum. Se não, vai para o juizado especial criminal, porque é crime de menor potencial ofensivo. Certo? Tudo bem? Então, nós estamos falando em prazo. Qual será que é o prazo que o querelante tem para propor esta ação penal privada, para propor o direito à queixa-crime? Então, conforme nós já fizemos a leitura anteriormente, o artigo 38 do Código de Processo Penal
E o artigo 103 do Código Penal diz que o ofendido ou seu representante legal, não, salvo disposição em contrário, porque tem disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação, se não for exercido no prazo de 6 meses a contar do dia que tomou conhecimento quem foi o autor do crime, né? Ou no caso do artigo 29, nós vamos falar daqui a pouco, certo? Então é 6 meses. A contagem, a regra geral, a contagem ela é feita de acordo com o Código Penal, porque é decadência, é prazo decadencial. Fala assim, ó, o ofendido ou seu representante legal decairá. Se fala decairá, é decadência. E a decadência, por ser um instituto de direito material, a contagem do prazo é de acordo com o direito penal, de acordo com o artigo 10º do Código Penal. Inclui-se o dia inicial no cômputo do prazo. Então, 6 meses, tomei conhecimento quem foi o autor do crime, hoje. Então, começa a contagem do prazo hoje. Certo? E aí nós temos aquela questão do prazo duplo, né? Olha que aquela questão estranha da súmula 594 do STF. O STF entende que o prazo é duplo, é um prazo para o representante legal e um prazo para o ofendido. Então, se o sujeito tinha 17 anos, o representante legal, o pai, não exerceu o direito de queixa, quando a vítima completar 18 anos, ele tem o prazo decadencial de 6 meses a contar do dia que ele completou os 18 anos, para que ele possa exercer o direito de queixa, nos termos da súmula 594 do STF. Fala que o prazo é duplo, certo? Agora, nós temos alguns prazos diferenciados. Por exemplo, só a título histórico, o antigo artigo 240, que era o crime de adultério do Código Penal, não é revogado aí há muito tempo, ele dizia que, nesse caso, era uma ação penal privada personalíssima, mas o prazo era de 30 dias para o querelante propor a ação penal privada. Né? Na lei de imprensa, os crimes cometidos via imprensa, crime contra a honra, que era ação penal privada, o prazo era 90 dias. A lei de imprensa suspensa, declarada inconstitucional, né? Então não está em vigência mais a lei de imprensa. Tá? Mas vigiu por muitos anos. O prazo era 90 dias. Certo? Nos crimes contra a propriedade imaterial, o prazo é de 30 dias contados da homologação do laudo pelo juiz, do laudo pericial. Então, se teve um laudo pericial, juiz, ou crime contra a propriedade material, né, envolvendo direito autoral, essas coisas todas. O juiz homologou o laudo pericial hoje, conta-se o prazo de 30 dias para propor a queixa-crime da homologação do laudo pericial pelo juiz. Então, já viu que é um prazo diferenciado, né? Mas a regra geral, o prazo é de 6 meses, às vezes mudando a forma de contagem. Então, esse exemplo que eu dei são 30 dias contados da homologação do laudo pericial pelo juiz. Agora, a regra geral é 6 meses contado do dia que tomou conhecimento, que o querelante tomou conhecimento, quem foi o autor do crime. Tá certo? Então, é necessário observar esses prazos, né, para que não possa existir nenhum equívoco sobre o prazo. Tá? Então, para o oferecimento da queixa-crime, é necessário que tenha capacidade postulatória. Ressalvada a questão do juizado especial, né, é necessário a capacidade postulatória. E mesmo em sede do juizado, na audiência, sempre vai ter um defensor ou um advogado em convênio de defensoria para acompanhá-lo na audiência. Tá? Mas é necessário que tenha capacidade postulatória para propor a queixa-crime. Certo? É necessário que seja através do advogado. Tá? E é necessário também que a procuração, em relação à queixa-crime, ela contenha poderes especiais. Então, diferentemente de outro tipo de
procuração ad judicia, ou seja, para o juízo, a queixa-crime é necessário que o outorgante deva conferir poderes ao advogado especiais. Então, olha, estou outorgando procuração para você propor uma queixa-crime contra o fulano de tal, pela prática do crime de injúria descrita no artigo 140, tendo em vista o fato ocorrido no dia tal, 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 tal. Preferência até fazer um resuminho do fato ali de 4 linhas na procuração, certo? Isso justamente para delimitar as responsabilidades. O sujeito assina uma procuração genérica, o advogado entra com injúria, calúnia e difamação. E aí? Provou que eu sabia que ele era inocente da calúnia e da difamação, e é culpado na injúria. Então, pela denunciação caluniosa da calúnia e difamação, quem vai responder? O advogado ou o cliente? Por isso que é necessário justamente os poderes especiais na procuração. Isso delimita a responsabilidade de mandante e mandatário, certo? E agora, para suprir qualquer irregularidade no mandato, o mandato outorgado na procuração, basta que o querelante assine juntamente com o advogado a petição inicial da queixa-crime. A partir do momento que o querelante assinou a petição de queixa-crime, qualquer irregularidade na procuração estaria suprido nesse momento, tá? Porque o querelante está ciente de tudo que foi dito ali na petição pelo advogado. A partir do momento que ele rubrica as páginas da petição e assina juntamente com o advogado, ele está ciente de tudo que foi dito. Então, o advogado não terá responsabilidade por uma denunciação, eventual denunciação caluniosa. A responsabilidade seria só do mandante. Tudo bem? É uma questão interessante de se fazer. Pedir porque... Pois não. Sim, porque se ele não rubrica ou não assina, né? Melhor até assinar o primeiro nome que rubricar. Sempre gosto de mandar assinar o primeiro nome, pelo menos. Porque se tem uma página ali que o advogado está narrando um fato que não ocorreu e o querelante não assinou, aí pode gerar uma controvérsia, né? Que ele não tinha ciência daquilo que o advogado estava falando. Tá? Isso assim, para suprir irregularidades na procuração. Isso não só no direito penal, próprio direito civil, né? Vai fazer uma petição lá de divórcio, por exemplo, judicial, um divórcio litigioso. Aí a parte fala, a outra parte é traficante, é usuário de drogas. Pô, primeiro você tem que evitar de correr esses riscos. Mas de repente não é mulher, a esposa contou essa história para você, você é advogado da esposa, mas na verdade não é nada disso. E o advogado coloca isso na petição. E aí? E a responsabilidade por uma injúria? É complicado. Então, o advogado pede, olha, se realmente isso for verdade, você tem como provar, então assina aqui a petição inicial aqui, além da procuração, que você está ciente do que está escrito aí. Mas o advogado, mesmo assim, deve tomar muito cuidado por essas imputações desprovidas de provas que alicercem a sua fundamentação. Tá certo? Então vamos lá. Então falamos aí do prazo, né? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre o prazo. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar. As omissões ou irregularidades contidas na queixa também podem ser supridas, né? Quem pode ler, por gentileza, o artigo 5, se não me engano, artigo 569 do Código de Processo Penal. As omissões ou irregularidades contidas na queixa,
certo? Poderão ser supridos a todo tempo antes da sentença final. Só que em relação à queixa-crime tem uma ressalva em relação a esse artigo. Esse a todo tempo aí significa o quê? Se você entrou com a queixa-crime, você tem 6 meses, no terceiro mês você entrou, o juiz mandou você suprir, né? Tudo bem que se tiver dentro do prazo de decadencial de 6 meses, você pode suprir. Agora, se você entrou no 5 meses e 10 dias, você tem 20 dias, né? Tudo bem que quando você propôs a queixa-crime, aí você garantiu o prazo. Mas se o juiz mandar você suprir uma omissão ou irregularidade e você não suprir nos próximos 20 dias, vai ocorrer a decadência, tá? Porque quando fala supridas a todo tempo até a decisão final, quando envolve a queixa-crime, a doutrina tem entendido esse a todo tempo se estiver dentro do prazo de 6 meses. Senão você não poderia suprir. Tá? Então a doutrina vai nesse caminho e a jurisprudência também. Então devemos ter cuidado com o artigo 569 do Código de Processo Penal no que se refere à queixa-crime. Certo? Então falamos aí das hipóteses de cabimento, falamos do prazo, depois nós vamos falar em maiores detalhes no estudo específico da queixa-crime. Aí os requisitos realmente da petição inicial, que deve conter. Por hora nós estamos falando da ação penal. Falamos da titularidade, do fundamento, que é o artigo 30 do Código de Processo Penal. Certamente vocês vão fazer uma peça prática de queixa-crime, então você já sabe o fundamento, está fundamentado no artigo 30 do Código de Processo Penal. Se a pessoa for pobre e quiser promover uma queixa-crime que não seja da competência do juizado especial, ele pode também procurar um advogado na defensoria pública, um defensor público, ou a defensoria nomeará um advogado que tem convênio com a defensoria pública. Tá? E para um pobre, no processo penal, está descrito a sua definição no artigo 32 do Código de Processo Penal, né? O atestado que prova a pobreza no processo penal é um atestado de pobreza emitido pela autoridade policial da circunscrição onde reside o requerente. Tá? É através desse documento que você prova a pobreza no processo penal. Tá? De acordo com o Código de Processo Penal. Certo? Analogicamente, nós temos o processo civil, né? Que tem a declaração de pobreza, então nós podemos fazer até uma interpretação analógica com o Código de Processo Civil, com a modernização do Código de Processo Civil, outros elementos para você provar a pobreza da pessoa. Mas, para efeito de que não foi revogado o artigo 32, você tem que saber que no processo penal existe essa informação que o estado de pobreza é comprovado pelo atestado fornecido pela autoridade policial da circunscrição onde reside o requerente. Tudo bem? Alguma pergunta até então, nesse momento, sobre ação penal privada? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Pois não. Sim. Então, diz o seguinte: todas essas omissões poderão ser sanadas a todo tempo, até a sentença final, não é isso? Isso é o que diz o artigo 569. Quando a gente fala em queixa-crime, esse a todo tempo significa que as omissões só podem ser sanadas se estiver dentro do prazo de 6 meses. Então, vamos imaginar o seguinte: você entrou com a queixa-crime, você tinha tomado conhecimento quem foi o autor do crime, 5 meses e 15 dias, certo? Aí o juiz recebeu, despachou. Então, se tiver alguma irregularidade para ser suprida, a doutrina entende que se a todo tempo
você teria só mais 15 dias em relação à queixa-crime. Por quê? Daria os 6 meses, que é o prazo decadencial da queixa-crime. Então, esse a todo tempo para a queixa-crime, você cumprir as irregularidades se estiver dentro do prazo de 6 meses. Mesmo você tendo protocolado já a queixa-crime em juízo. Tá certo? É nesse sentido. Tá? Se você ler corretamente, assim, tranquilamente o artigo 569, até a sentença final você pode suprir irregularidade e tal. Não, mas a doutrina fala que em relação à queixa, esse a todo tempo tem que estar dentro do prazo decadencial de 6 meses. Independente se você já protocolou a queixa anteriormente. Tá? Por nada à disposição. Pois não. Não interrompe, né? De maneira geral, se tiver irregularidade. Você entendeu? Se tiver irregularidade para ser suprida, você tem que ficar de olho no prazo de 6 meses. Isso é entendimento doutrinário sobre esse assunto. Se você interpretar literalmente a lei, você vai falar que não. Você garantiu o prazo de 6 meses, acabou. Você pode suprir irregularidades no prazo que o juiz determinar, ainda que você tenha passado 7 meses, 8 meses, não tem problema nenhum. Mas a doutrina tem essa linha aqui em relação à queixa, esse a todo tempo não é até a sentença final, é no prazo decadencial de 6 meses. Certo? Tudo bem? Essa é a orientação doutrinária sobre o tema. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Então vamos lá, vamos continuar então. Vamos falar agora de uma ação penal personalíssima. Ação penal privada, lógico, nós estamos estudando ação penal privada. Como eu exemplifiquei, o adultério, o antigo artigo 240 do Código Penal, ele foi revogado, eu não me lembro da revogação, não sei se foi 2005, revogação expressa dele, né? Não sei, não lembro se foi 2005, eu acredito que seja por aí, né? 2005, né? É isso aí então, 2005. Ele foi revogado, porque o legislador entendeu que o direito penal é a última ratio dentro do direito, né? O direito civil tem condição de resolver essa questão por um sujeito que traiu, manteve conjunção carnal contra a pessoa sendo casado, né? O direito civil tem como resolver isso, violações das deveres da sociedade conjugal, cuja consequência seria, por exemplo, uma indenização por dano moral, né? Todas essas questões. Então não precisaria do direito penal para isso, portanto foi revogado. Mas esse caso era uma ação penal privada personalíssima, né? Porque somente o cônjuge que foi enganado, que foi traído, é que poderia propor a queixa-crime em relação ao adultério. Ninguém mais, só ele. Não tinha a figura do representante legal, porque era uma ação penal privada personalíssima. Certo? E tem só uma questão histórica, né? Nós temos bastante histórica aí. As mulheres aí que estão ouvindo aí vão gostar dessa, né? A parte histórica. O artigo 35 do Código de Processo Penal, e na minha época isso ainda vigia, né? Que a Constituição de 88, eu comecei a faculdade em 89. A mulher só poderia exercer o direito de queixa com autorização do marido, né? Isso era o que dizia o artigo 35 do Código de Processo Penal. Então, ela só poderia exercer o direito de queixa se o marido autorizasse. Caso contrário, ela ficaria impedida de exercer o direito de queixa. Mas é lógico que totalmente incompatível, né, com o Estado Democrático de Direito, com a própria Constituição Federal, que tratou de igualar, né, esses direitos, né, e cada vez mais ações afirmativas nesse sentido. Na verdade, é só a título histórico, né? É importante que vocês conheçam isso do processo penal, que já existiu, né?
Então vamos lá, estamos falando de ação penal privada personalíssima. Então, nesse caso, somente se procede mediante queixa. Ação penal privada personalíssima. Somente se procede mediante queixa. Agora, somente procede mediante queixa de uma pessoa determinada. Porque o direito é personalíssimo. Não transfere para os representantes legais, porque o direito é personalíssimo. Então, de tudo isso, sobrou somente o artigo 236 do Código Penal, que é crimes contra o casamento, né? Deixa eu ver se eu lembro mais ou menos assim, o título é contrair casamento, induzindo o contraente a erro essencial à pessoa ou ocultar-lhe impedimento que lhe cause nulidade absoluta, né? Então, é você induzir o outro contraente a erro essencial à pessoa ou ocultar-lhe impedimento que lhe cause nulidade absoluta do casamento. Né? Então, por exemplo, eu sei que aquela moça é minha irmã, né, por parte de pai, qualquer situação, ela é minha irmã, e eu quero casar com ela e vou ocultar de forma dolosa que eu sou irmão dela. É lógico que hoje, com essa documentação mais digitalizada, isso vai ficando mais difícil de ocorrer, mas ainda tem locais, aqueles cartórios, né, todo papel, então isso pode ocorrer. Então, nesse caso, se for comprovado realmente que o sujeito é irmão dela, o casamento é nulo. Não é verdade? Mas essas questões que envolvem direitos sobre o estado das pessoas somente são decididas pelo cívil. O criminal não decide essas questões que envolvem o estado civil das pessoas. Por exemplo, quem pode ler o artigo 92 do Código de Processo Penal? Está me auxiliando aí na leitura aí. 92, o que ele fala? Código de Processo Penal. É 92 do Código de Processo Penal. Pode falar. Certo? Ah, não, tranquilo, te agradeço. Já pode ir no Código Penal. Eu vou pedir para você ler o parágrafo único do artigo 236 também, já localiza aí então, por favor. Tá, não, tranquilo, enquanto eu vou explicando. Então, vocês verificaram, por exemplo, no crime de bigamia, que não é bigamia, é ação penal pública incondicionada, não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Só estou dizendo que, para saber se o casamento anterior é válido ou não, quem vai decidir é o cívil. Aqui também, para saber se há erro essencial à pessoa ou impedimento que cause nulidade absoluta, é o cívil que vai resolver essa questão. Então, o parágrafo único diz o seguinte, que nesse caso somente se procede mediante queixa do contraente enganado, né? E somente poderá ser intentada a queixa após o trânsito em julgado da sentença que no cívil anule o casamento por erro ou impedimento. Olha que questão interessante. Então, essa é o que nós estamos estudando. Ação penal privada personalíssima. Pode fazer a leitura, por gentileza. Sim, do Código Penal. Certo? Então, olha, lembra quando nós falamos uma condição objetiva da punibilidade, quando eu expliquei aquela classificação objetiva da ação penal para vocês,
que eu falei de uma condição objetiva de punibilidade? Então vamos imaginar esse irmão que casou com a irmã, sabendo que ela era irmã. Então o casamento é nulo, mas é o civil que está discutindo. Tá? E o irmão somente poderá ser processado por esse artigo após o trânsito e julgado da sentença que no civil anulou o casamento por impedimento. Então isso é uma condição objetiva de punibilidade. Então é uma ação penal privada personalíssima. Quem pode promover essa ação? Somente aquele contraente que foi enganado. Então a irmã, que só ela que pode propor ação contra o irmão, ali, tendo em vista que ela foi enganada. Porque o direito ele é personalíssimo, ele não transfere. Vamos imaginar o seguinte, e se no decorrer lá do civil está provando se é nulo o casamento ou não, a contraente que foi enganado lá, a irmã, venha a falecer, o que acontece? Então, mas não teve processo ainda. Está lá no civil, porque só tem processo depois do trânsito julgado. Então, mas tudo bem, eu quero saber, nessa questão, lá vai provar se o casamento é nulo ou não, porque se o casamento for nulo e o sujeito induziu o outro contraente a erro ou ocultou o impedimento, ele cometeu um crime. Então, o autor do crime está vivo. O que morre é a vítima. Mas nesse caso, o que acontece? Não, nesse caso, nós estamos falando que o direito é personalíssimo. Somente o contraente que foi enganado. Então, se ele vier a falecer, nada poderá ser feito contra o autor do crime, porque o direito ele é personalíssimo. Ele não transfere, porque o interesse é só daquela pessoa. A lei fala que somente se procede mediante queixa do contraente que foi enganado. Não tem? Ah, mas ela deixou filho, ela tinha pai. Não importa. Essas pessoas não podem promover um processo contra o autor do crime, porque o direito é personalíssimo. Agora, e se ela já transitou em julgado no civil, o sujeito enganou ela mesma por erro ou impedimento, ela pegou o trânsito julgado, entrou com a queixa-crime com o advogado, o processo está em andamento. E aí o que acontece? Ela vem a falecer no decorrer do processo. O que vai acontecer? Processo crime em andamento, ela vem a falecer. O que acontece? Mas o direito é personalíssimo. Ninguém pode substituir ela. Ela é a titular do direito que foi violado. Ninguém pode substituir o contraente, ela ou ele que foi enganado. Tem alguém que respondeu no chat? Deixa eu ver aqui. Franciele, né? Deixa eu ver. Em um caso desse, no civil, a senhora faleceu no decorrer do processo e o filho está dando continuidade no processo. Certo? Então, isso pode acontecer. Porque aí no civil vai provar se o casamento foi eivado de erro ou de nulidade. E aí depois que transitou em julgado, aí pode o sujeito responder pelo processo criminal. Mas desse exemplo segundo que eu dei, se a autora da ação, que é a querelante ou o querelante, vier a falecer, aí vocês poderiam responder, não, mas não será extinto pela morte do agente? Não, mas o agente é o autor do crime, é o querelado, não tem nada a ver, né? Então, não tem nada a ver. A morte do agente, quem que é o agente? O querelado, que é o autor do crime. Ele não morreu, ele está vivo. O réu está vivo, quem morreu foi o autor.
que é o querelante ou a querelante. Mas nesse caso, o juiz vai extinguir o processo, reconhecendo a preempção com fundamento no artigo 60, inciso 1 do Código de Processo Penal. Por quê? O processo vai ficar parado eternamente, ninguém poderá substituí-la no processo. Ninguém poderá substituir a querelante ou querelante. Então, ele extingue o processo pela preempção com fundamento no artigo 60, inciso 1 do Código de Processo Penal, que é uma extinção da punibilidade. Ninguém poderá substituir. Então, ele encerra o processo. Certo? Por quê? Porque o direito é personalíssimo. Então, nós temos duas diferenças aí da ação penal personalíssima para a ação penal principal, propriamente dita, ou exclusiva. Uma, na legitimidade. O direito é personalíssimo, não tem a figura do CAD, é só o contraente que foi, ou a contraente, que foi enganado, ninguém mais. E a outra diferença está na condição objetiva de punibilidade e na contagem do prazo. Porque o prazo é de 6 meses? Sim. Para exercer o direito de queixa? Sim. Mas como que se conta? Do dia que transitou em julgado a sentença que no cível anulou o casamento por erro ou impedimento. Então, transitou em julgado hoje, tem uma certidão lá no processo, que transitou em julgado hoje, foi considerado nulo o casamento por erro ou impedimento. Então, a partir de hoje, inicia o prazo decadencial de 6 meses para aquele contraente, seja homem ou mulher, possa promover a ação penal privada no prazo de 6 meses. Então, nós temos a diferença na legitimidade, porque não tem o CAD, e a outra diferença é na contagem do prazo. Essa é a diferença da ação penal privada personalíssima para a ação penal privada principal, exclusiva ou propriamente dita. Certo? A única diferença que existe. E nós temos aí, a exemplo, esse artigo 236, que nós acabamos de falar sobre ele. Está bem? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pois não. Bom, se ela for a vítima, se por qualquer motivo, aí não é minha área no cível aí, essa parte aí eu não entendo nada de casamento, tá? Mas a partir do momento, se ela conseguiu um suprimento de idade, eu nem sei se tem isso no cível, antigamente tinha, a gente conseguiu um suprimento de idade para a pessoa ter consentimento dos pais para poder realizar o casamento, tá? Então existe ainda, se os pais recusarem, aí você vai lá no juiz, para o juiz suprir essa assinatura, essa determinação de vontade dos pais. Né? Se ainda assim ela se casar, né, aí fica suspenso no dia que ela completar a maioridade. Se for decretado lá no CIV a nulidade do casamento, suspende aí a contagem do dia que ela completar os 18 anos, o prazo decadencial. Né, levando em conta também a data do trânsito julgado, que não pode desprezar um ou outro. Né? Se ela já transitou em julgado, ela é maior de 18, não tem problema nenhum. Se transitou em julgado, ela é menor de 18, o dia que ela completar 18, começa a contagem do prazo. É o que lhe favorece. Tá certo? Tudo bem? Então tá bom. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Sobre a ação penal privada personalíssima e a ação penal privada principal. Então vamos lá. Vamos falar agora de uma ação penal privada de suma importância, mas de pouca efetividade. Vou fazer 30 anos, sou formado em 92, então ano que vem 30 anos de formado. Eu nunca vi esse tipo de ação. Nunca vi. Aliás, nunca vi e nunca promovi. Né? Então, nós vamos falar da ação penal privada subsidiária da pública.
É uma ação penal privada que está substituindo uma ação penal pública. Ou ela é conhecida também, alguns doutrinadores simplesmente a chamam de queixa substitutiva da denúncia, ou só queixa substitutiva. Então, se você lê lá na doutrina, aqui é uma queixa substitutiva, você sabe que é uma ação penal privada subsidiária da pública. Queixa substitutiva da denúncia, você sabe que é uma ação penal privada subsidiária da pública. Tá? É uma ação penal privada que está substituindo uma ação penal pública que não foi oferecida no prazo legal. Então, só para antecipar, esta ação ela tem cabimento quando o promotor é decidioso, ele não oferece a denúncia no prazo legal. Então, prazo legal, por exemplo, o artigo 46 fala que, regra geral no Código de Processo Penal, se o sujeito estiver preso, prazo 5 dias para o Ministério Público oferecer denúncia, quando ele recebe os autos de inquérito. Esse prazo não pode ser prorrogado sob pena da prisão ser relaxado, né? E 15 dias se o sujeito estiver solto. Existem vários prazos diferenciados, por exemplo, abuso de autoridade 48 horas, né? Então, existem vários prazos diferenciados. Essa é a regra geral, tá? Então, se o Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal, surge a possibilidade do ofendido ou seu representante legal oferecer uma queixa em substituição de uma denúncia. Uma queixa em substituição de uma denúncia. Olha que interessante, tá? Essa ação ela é tão importante, é uma forma da própria sociedade fiscalizar a atuação do Ministério Público, que ela, eu falo que ela é importante, mas é de pouca efetividade prática, mas ela é importante teoricamente, né? Porque tanto que ela tem previsão no artigo 5º da Constituição Federal, ela tem previsão, salvo engano, quem pode me auxiliar aí, artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal e artigo 29 do Código de Processo Penal. Tudo fala a mesma coisa. Vamos ler o artigo 100, parágrafo 3º. Salvo engano, parágrafo 3º do artigo 100. Ele está me auxiliando aí com o código aí, por gentileza. Não, é o parágrafo 3º, por gentileza. Nada. Certo? Olha aí, ó. Ação de iniciativa privada pode ser intentada, no caso de ação penal pública, quando o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. Olha que interessante, está aí no Código Penal. E o artigo 29 do Código de Processo Penal, por gentileza. Vamos lá, 29. Tranquilo? Olha que interessante, então, isso, né? A previsão da ação penal privada subsidiária da pública. Então, quem é o titular desta ação penal? Preste atenção. O titular é o ofendido ou seu representante legal. Aí tem o ofendido ou o CAD, ofendido ou seu representante legal, que vai ter a titularidade e vai ser o querelante. A terminologia é o querelante, né? Que vai propor uma ação penal privada em substituição de uma ação penal pública que não foi proposta. Por que não foi proposta? Porque o Ministério Público não ofereceu a denúncia no prazo legal. Então ele tem 5 dias, não ofereceu. Começa a contagem do prazo que o ofendido ou seu representante legal tem para oferecer essa queixa substitutiva, essa ação penal privada que estará substituindo uma ação penal pública, certo?
E qual que é o prazo que o ofendido ou seu representante legal tem? O prazo do direito de queixa, o prazo de 6 meses para oferecimento da queixa-crime. Tá? Então, só que a contagem é de como que se conta? Do dia, no artigo 29, né? Do dia que se escoar o prazo do Ministério Público. Então, o Ministério Público tem 5 dias, no 5º dia ele não entrou com ação, não ofereceu a denúncia, não entrou com ação penal pública. Surge a possibilidade do ofendido ou seu representante legal propor uma ação penal privada subsidiária da pública. É uma queixa que vai estar substituindo uma denúncia. Olha a importância disso. E aí quem fica na titularidade? O querelante. E o Ministério Público vai assessorá-lo, vai falar depois dele, vai ser sempre... Ele não é o titular da ação penal, porque ele perdeu a titularidade. Ele pode editar, repudiar, manifestar, requerer a produção de prova, tudo isso. Mas o titular continua sendo o querelante, tá? O que foi vítima do crime, porque o promotor não ofereceu denúncia no prazo legal. Olha que interessante essa questão. Tá? Então, qual que é a contagem do prazo? Do dia que se escoou. Se o Ministério Público tinha 15 dias, então não ofereceu denúncia no prazo legal, no 16º dia inicia-se, então, a possibilidade do ofendido ou seu representante legal apresentar uma queixa que estará substituindo uma denúncia. Uma ação penal privada que estará substituindo uma ação penal pública. Certo? Tudo bem? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Então, vou fazer 2 perguntas para ver se vocês entenderam essa questão. Vamos imaginar o seguinte, presta atenção no exemplo, que o exemplo esclarece. Deixa eu ver aqui quantos alunos nós temos. Estamos com 24 alunos. Presta atenção no exemplo. O Ministério Público não ofereceu num crime... o Ministério Público não ofereceu a denúncia no prazo legal. Por exemplo, no crime de roubo, o Ministério Público não ofereceu denúncia no prazo legal, ele perdeu o prazo. Surge a possibilidade de quem? Do ofendido ou seu representante legal. Então lá, o dono da padaria lá que foi vítima do roubo, ele é vítima. Ele contrata o advogado vai e promove uma queixa que estará substituindo uma denúncia. Certo? É assim que funciona. Agora, vamos imaginar o seguinte. Esse dono da padaria, como ele tem 6 meses para fazê-lo, ele não faz em 6 meses. Então, ocorreu o quê? A decadência do direito de queixa. Não é isso? Ele tem 6 meses para fazê-lo. Ele não faz. Do dia que escoou o prazo do Ministério Público, terminou o prazo, ele não faz. Então, ocorreu a decadência. E aí? O Ministério Público poderia entrar oferecer a denúncia, mas ele perdeu a titularidade lá atrás. Eu quero saber qual que é a solução nesse caso. O que vai acontecer nesse caso? Vocês entenderam o problema, né? O promotor não ofereceu denúncia no prazo legal no crime de roubo. Lá o dono da padaria foi vítima. Ele teria 6 meses para contratar um advogado e propor uma queixa-crime. E ele não fez. Então ocorreu o quê? A decadência do direito de queixa. Ele perdeu o direito. Nesse caso, o que acontece? O Ministério Público poderia propor ação? O que vocês acham? Parece que foi... Não, aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Peraí, não podemos ter... Mas ele perdeu o prazo do Ministério Público, ele tinha 5 dias para oferecer a denúncia. Por isso que surgiu a possibilidade do querelante
lá o dono da padaria que foi vítima, entrar com a queixa subsidiária. Mas ele deixou transcorrer o prazo de 6 meses. Pô, ele não quis, falou, não quero saber disso não, eu vou deixar, o promotor não ofereceu denúncia, ele perdeu o prazo, mas eu não quero saber não, deixa ocorrer a decadência. É isso que aconteceu. Entenderam certamente o exemplo. E aí? No caso de negligência do querelante, mas aí, mas aí já tem a ação proposta. Lê para você ver o artigo 29. Admitirá a queixa substitutiva da denúncia, tal, o promotor poderá intervir, e em todo caso, em caso